convidado hoje aqui no Jornal 96 é o deputado federal Bênis Leocádio, do PRI, não vou errar não, PRB. Acertei. Mudou de partido, a gente tem que ir com calma. Bom dia, Bênis. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes aqui do Jornal 96. É um prazer estar aqui voltando a conversar com vocês. Bênis, vamos começar pela reforma da Previdência, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para a Comissão Especial. Aliás, já seguiu, já foi instalado, tem presidente de comissão, relator escolhido. O que é que você achou das escolhas feitas pelo presidente Rodrigo Maia? Diógenes, normalmente na Câmara dos Deputados, quando há matérias polêmicas, como é o caso da reforma da Previdência, há que se ter à frente alguém com conhecimento, com capacidade, com desenvoltura e com condições de cumprir a missão, que é o relatar, o presidir uma comissão especial que vai discutir. E aí basta a gente ver o que já assistimos há pouco na CCJ nesses dias, aquele clima, a discussão, o bate-boca. Desnecessário, porque era uma comissão apenas para atestar... Admitir a constitucionalidade. A constitucionalidade. Se era ou não constitucional para o projeto seguir. Né? Mérito é agora, comissão especial. Exatamente, é onde vai receber as emendas, onde vai ser alterada, onde vai poder... o parlamento fazer e cumprir o seu papel, né? Que é melhorar o texto enviado pelo executivo, que eu não tenho a menor dúvida de hoje. Vai acontecer agora na comissão especial exatamente esse papel, digamos assim, no popular, de emendarmos o que precisa melhorar. E aí vai se discutir o que continuará no texto, o que poderá ser incluído e, naturalmente, os pontos que deverão ser retirados, que, pelo que a gente escuta, ou já ouvimos, ou principalmente o meu partido, ao qual faço parte, já fechamos questão com alguns pontos que devem ser retirados. Mas antes disso, eu queria saber a opinião sobre as escolhas. Samuel Moreira, que vai ser o relator da proposta, e temos o Marcelo Ramos na presidência da comissão. O que é que achou? Eu falo um pouco do Samuel Moreira, que eu conheço, é um deputado federal de São Paulo, ex-secretário, chefe da Casa Civil do governo Alckmin, né? Um cara bem preparado, com diálogo muito amplo, né? Mesmo com partidários fora da sua agremiação partidária, eu tenho certeza que poderá fazer um bom trabalho. O Marcelo... Entende do assunto, né? Exatamente. O Marcelo, eu não tenho muito contato com ele, eu não conheço, mas pelo que os colegas já falaram, é também uma boa dupla para conduzir essa missão na Comissão Especial do Projeto de Reforma da Previdência. E o que é que fica de fora, a princípio, dessa proposta do governo? A meu ver, e começando principalmente por assuntos que dizem respeito aqui, digamos, à nossa região Nordeste, onde há uma atividade muito presente do trabalhador rural, é impossível se votar conforme o governo está prevendo ou propondo naquele projeto. E até já houve sinalização, não só do secretário conterrâneo Rogério Marinho, do ministro Paulo Guedes, do próprio Bolsonaro, de que admite retirar o ponto na questão do trabalhador rural, que seria elevar a idade para 70 anos, que é inadmissível. Então o PRB e outros partidos, acho que em número de 13 lá na Câmara, já fecharam questão com trabalhador rural, BPC... BPC já tem o benefício de prestação continuada. Exatamente. Hoje ele é concedido quando você não contribui com a Previdência e chega aos 65 anos de idade, tem direito a requerer esse benefício. O que o governo estava propondo parece que a partir dos 60 adiantar um valor de R$400, o que há uma certa discussão que eu acredito até ainda sem muito esclarecimento e que acho que pode se repensar. Se você vai passar de 60 até 65 e não receber nada ou não ter direito nem a requerer a esse benefício, se você pode ficar como opção, ou seja, uma alternativa, ou começar aos 60 recebendo os 400 ou aguardar para os 65 anos receber o salário integral. Eu acredito que o adiantamento, que é como já ouvi o secretário explicando, a partir dos 60 poderá ser uma vantagem, porque se você só requerer aos 65 anos, qual a estimativa de vida do brasileiro, ou digamos do nordestino, 73, 74 anos de idade, se você começar a receber os 60, você vai ter 13, 14 anos aí recebendo ou parte ou o salário completo. E se só iniciar aos 70, isso seria reduzido para 3 ou 4 anos, para você continuar recebendo esse benefício. Então, acredito eu que vai ser aperfeiçoado agora na comissão especial, ou se começa com os 65 com salário integral como é agora, ou com essa antecipação. Né? Outro ponto polêmico, né, que o governo vai ter que discutir muito com os parlamentares, é a questão da capitalização, né? Porque há proposta para uma capitalização híbrida, há também uma proposta de capitalização pura, como ocorreu no Chile. Mas muita gente ficou sem aposentadoria lá.
Esse é um ponto também que pode mudar? Esse é um ponto também que precisa de hoje ser melhor explicado, melhor esclarecido, não só para os congressistas, mas como também os beneficiários ou as pessoas que estarão dependendo dessa capitalização. Naturalmente, a gente sabe que na proposta o governo garantiria até o teto, né, do regime geral de previdência, que é R$ 5.800 hoje, e o excedente, para você alcançá-lo, teria que ter essa contribuição complementar, né? No caso seria essa capitalização que daria a você, ao final do tempo de tempo laborado, uma aposentadoria integral. O que traz preocupação é, como você falou, alguns exemplos de outros países que já deram errado, não é possível que venha se copiar aqui, digamos assim, nos levar a um risco de chegarmos ao mesmo ponto. Então, o problema lá na frente, exatamente. Daqui a 10, 20 anos você se deparar com as pessoas pobres sem ter uma aposentadoria, né? Então, que infelizmente hoje a gente já vê aqui no nosso estado, com o nosso IPERN, né, que está praticamente quebrado, e aí pensionistas e aposentados chegando ao final do mês sem a certeza de receber o seu salário, né? Essa reforma que está sendo votada em Brasília, na Câmara dos Deputados agora, vai servir também para os estados? Há uma discussão de manter ou não os estados já nessa reforma? Eu diria que quando ela foi proposta ou encaminhada ao Congresso, o objetivo era atender União, estados e municípios. Mas agora, segundo o governo federal, e eu já tive duas conversas com o ministro Paulo Guedes, uma com o movimento municipalista, com a frente do Pacto Federativo lá na Câmara, do qual sou vice-presidente, e ao lado do deputado Silvio Costa lá de Pernambuco, nós fomos ouvir o ministro Paulo Guedes sobre esse ponto, e ele nos explicava que imaginava que os governadores, não só do Nordeste, como o Brasil como um todo, pudessem apoiar ou ajudar a aprovação da reforma da Previdência, mas estão percebendo de que às vezes os governadores procuram o governo federal para pedir socorro ou emprestar recurso através do Tesouro Nacional, e ao chegar aos seus estados tem uma outra opinião quanto à reforma. Então o que está crescendo hoje lá no parlamento é que a parte que toca aos estados vai ficar para ser votada pelas assembleias legislativas. Então, com certeza, se assim ficar, Diógenes, vai ficar na responsabilidade de cada governador, junto às suas assembleias legislativas, discutir a parte de alteração ou de mudança de alíquota, de adequação, de ajustamento. Exatamente. E aí, com certeza, deverão aguardar que o Congresso Nacional finalize a apreciação e votação da reforma como um todo. Acho que melhor é resolver tudo lá para Brasília. Sim. E já trazer a reforma definida para estados e municípios. Imagine 27 assembleias, e na maioria ou algumas, às vezes, há uma dificuldade de relacionamento, o governo executivo estadual com o parlamento local vai ter, sem dúvida nenhuma, alguma dificuldade. Concordo com você que talvez no conjunto, todos com a consciência, porque se tem uma coisa hoje na classe política ou empresarial ou produtiva do país, é a necessidade dos ajustes, né? Que precisa se fazer essas adequações, não como está proposto aí, da dificuldade da vida do trabalhador rural, do BPC, dos professores, que eu, como conhecedor também de hoje defendo. Eu acho que é inadmissível a gente imaginar um professor com 70 anos de idade numa sala de aula no ensino fundamental. Complicado. Inadmissível. Então isso aí também não concordamos. Olha, pelas minhas contas, da bancada federal de deputados, só 2 já têm uma posição definida em relação à reforma. O general Girão, deputado general Girão, do PSL, partido por uma questão partidária, né? Já fechou questão, e contra a Natália Bonavides, do PT. E os demais estão ali naquele limbo de indefinição. Você se encontra desse jeito ou já tem uma definição da reforma da Previdência? A minha definição é que, como ela está proposta, não terá meu voto. Para receber. Você votaria contra hoje diante do que está sendo discutido? Exatamente. Se não alterarem trabalhador rural, BPC, professor, e a não desconstitucionalização da proposta, que é a ideia do governo, era retirar esse texto da Constituição para ficar com a margem, digamos assim, mais flexível de amanhã alterar por lei complementar ou de iniciativa, sei lá, por medida provisória, alguma coisa assim. Então isso aí nós também não concordamos. Benes Leocádio só admite discutir o restante da proposta de reforma da Previdência se esses pontos forem retirados. Então você está no grupo dos indecisos aí, né? Exatamente. Tá. Vamos falar agora sobre Pacto Federativo, porque o Paulo Guedes, desde que assumiu o governo, tem falado nisso, de mandar mais dinheiro para o Estado, para o município, de uma vez por todas, redefinir um novo pacto.
E isso foi assunto da marcha dos prefeitos recentemente em Brasília. Em que pé está essa questão? Dá para acreditar que essa discussão, de uma vez por todas, vai ser encarada para valer? Eu diria, Diógenes, que a gente tem visto alguns avanços, principalmente na opinião das partes. As partes que eu digo, governo federal, através do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, dos presidentes das duas casas legislativas, né, tanto do Senado, no Davi Alcolumbre, como na Câmara com o presidente Rodrigo Maia. E o movimento municipalista tem avançado bastante, digo eu até que com a chegada de alguns parlamentares, com essa renovação elástica que aconteceu, né? Muitos estão vindo do segmento do movimento municipalista, ex-prefeitos, ex-dirigentes de entidades estaduais de municípios, e está crescendo. Basta eu lhe dizer que hoje nós temos duas frentes de defesa dessa pauta, que é a Frente Parlamentar do Municipalismo e a Frente Parlamentar do Novo Pacto Federativo. E todos estão na mesma direção de reconhecer que essa pirâmide precisa ser invertida. Não pode se admitir que 60% dos tributos continuem na União e os outros 40% divididos entre estados e municípios. É tanto que nós já fizemos alguns ajustes, ou digamos assim, pequenos avanços, ou mini reforma, com aquele aumento de 1%. Isso. De 10 de dezembro, 10 de julho. Gotinhas, exatamente. E está sendo bem encaminhado agora, do qual fui indicado pelo meu partido para ser membro titular da comissão especial da PEC 391, que analisa mais 1% para ser distribuído em setembro de cada ano. E é exatamente o período mais crítico da arrecadação tributária ou da distribuição, que é de junho a dezembro. Então, se nós já vamos ter 1%, 10 de julho, esse 1% que está sendo proposto agora na PEC 391 em setembro e outro em dezembro, ameniza um pouco a dificuldade dos caixas dos municípios. Mas os estados continuam aí, como a gente está vendo, 8 ou 10 estados no país, com extrema dificuldade. E aí a gente tem sempre muito conhecido a situação dos rios. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, é de fazer dó. E aí vem a necessidade também desses estados fazerem o seu dever de casa, ou fazer os seus ajustes, por menor, médio ou maior que seja. É o que a governadora Fátima Bezerra está tentando fazer aqui no Rio Grande do Norte. Exatamente, tentando, e eu tenho certeza que ela deverá fazer, pois certamente deve estar aguardando essa posição do Nacional em relação às reformas, né, principalmente a da Previdência, e a gente sabe que necessidade existe. Se não, o pagamento dos servidores já era para estar em dias, não é verdade? Se o problema fosse de gestão, até porque finalizou o governo do seu antecessor, o governador Robson, com um atraso significativo, né? 2, 3 meses, mais 10. Algumas categorias, 4 folhas. Exatamente. Então, se isso está assim, é porque alguma coisa está errada. Precisa ser revista, corrigida, ajustada. E a gente espera que a governadora tenha o seu time para fazer essa mudança que o Estado precisa. Essa discussão da reforma, aliás, do Pacto Federativo, vai ser no bojo da reforma tributária, né? Poderá ser junto, até porque nasceu há 15 dias atrás uma proposta de autoria do deputado Baleia Rossi, que é o líder do MDB, São Paulo, lá do estado de São Paulo, com uma proposta de reforma tributária, ou seja, o parlamento fazendo aquilo que o executivo já deveria ter feito, porque essa discussão, como você fala muito bem, conhece aquelas casas melhor do que eu, por décadas andando por lá, Pacto Federativo e reforma tributária, faz muito tempo que a gente escuta falar nisso, não é verdade? Mas na prática a gente não vê acontecer. Avançando. Exatamente. Algumas reformas até foram bastante discutidas, avançaram até, mas na hora de votar o governo não chega lá. Exatamente. Essa tributária é um exemplo. O deputado Raul, lá de do Paraná, do PSDB do Paraná, não foi reeleito agora em dezembro. Luiz Carlos Raul, exatamente. Muito conhecedor, muito debatedor. Já tive a oportunidade de participar de alguns debates com ele sobre esse tema, e a gente está vendo agora uma iniciativa do próprio parlamento, através do seu colegiado de líderes, através do líder Baleia, que eu tenho a impressão que deverá caminhar a passos largos, porque não precisa da intervenção do governo federal, embora ele às vezes atrapalhe, como você está falando, se mandar a sua base tomar essa ou aquela posição. Então a gente tem essa esperança de que essa reforma também aconteça, Diógenes. Deputado Benes, o ouvinte aqui, que é deixa eu ver o nome dele, é Dilson, está perguntando sobre a PEC 49, que trata da prorrogação de mandatos de prefeito e vereador. Ele quer saber sua opinião. Essa proposta é do deputado Rogério Mendonça, lá do Paraná, né? De Santa Catarina, deputado Rogério, né? Peninha. É isso aí. Então, olha, Diógenes, eu defendo e eu vejo a necessidade de nós termos a coincidência de eleições. Não é possível o país
como está o nosso Brasil, de 2 em 2 anos tendo despesas Perfeito. Absurdas. Também comungo dessa ideia. Aliás, isso é uma proposta até do João Maia. Já teve, do nosso conterrâneo deputado João Maia. Outros já tiveram essa iniciativa, mas infelizmente ainda não houve a sensibilização dos membros do parlamento, do executivo, do poder judiciário, ou seja, de quem de direito tem a obrigação de se preocupar com o rumo do país. Não se justifique, ainda mais agora, eu lhe digo, com a criação do fundo eleitoral, que aumenta essa despesa, ou esse investimento nas candidaturas de cada eleição. O TSE teve de despesa o ano passado, na eleição de 2018, 5 bilhões de reais. Ou seja, será que o nosso país pode estar tendo um dispêndio desse a cada 2 anos só com a justiça eleitoral, fora o fundo eleitoral de campanha? Então, a minha opinião é que fizéssemos essa coincidência. Se ela vai ser para agora, para 2020, não sabemos. Se para 2022, também não. A grande dificuldade que você sabe que existe é aquela história que alguém vai ter que ceder. Ou alguém diminuir 2 anos de seus mandatos, ou aumentar em 2 de quem está aí, de vereador, de prefeito. Para frente, né? Porque dá tempo das pessoas se organizarem e tal. Acho até que no executivo, na minha opinião, como observador, 5 anos para o executivo seria ideal, sem reeleição. Exatamente. E a minha defesa, a gente tem que acabar com reeleição no Brasil para prefeito, governador e presidente. O que atrapalha... 4 anos eu acho pouco, 5 anos 5 anos, eleições gerais, essa é a minha defesa. Isso. Com certeza o brasileiro, o nosso país vai estar preparado, amadurecido para pensar nesse tema com mais tranquilidade e trazer uma paz. Como você está colocando, 2 em 2 anos, basta dizer que a Justiça Eleitoral proíbe a celebração de convênio nos 6 meses seguintes do ano da eleição. E aceitável seria até uma diferença de eleição de executivo e parlamentar. Você elegiu o executivo, prefeito, governador, presidente da República, e meses depois, não precisa ser também muito tempo depois, 3, 4 meses depois, você teria aí vereador estadual, federal, você não das casas, porque aí você poderia eleger bancadas que se alinhassem com os governos que foram eleitos. São ideias para melhorar a nossa representação política. Por último, Benes, eu queria saber sobre a pauta da bancada federal em Brasília em torno do ajuste fiscal aqui do Estado. Rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Esse ajuste, Diógenes, eu acho que a bancada federal aguarda, e assim como todo potiguar, a iniciativa do Executivo Estadual, que é da sua competência. Isso. Há uma opinião corrente, todos nós sabemos que há necessidade. Agora, o momento, ou o time que a governadora está colocando para isso, é o que eu acabei de dizer, certamente esperando que o governo federal conclua a sua, para que ela possa encaminhar o que da sua competência. A sessão onerosa do petróleo, leilão que pode ocorrer inclusive em outubro deste ano, será importantíssimo. Esse é um fato real, não só para o Rio Grande do Norte, mas também os outros estados do país e os municípios. E o ministro Paulo Guedes tem dito que concorda que 30% do que for apurado desse leilão seja dividido 15% para estados e 15% para municípios. Só que da semana passada para cá a gente começou a ter uma preocupação, porque eu já vi ele colocando na imprensa de fazer uma antecipação, salvo engano, da ordem de 6 bilhões. Isso. E aí seria 3 para estado. Quem é que vai trocar 15 por 3? De forma nenhuma. Então o Congresso também está atento, nós não admitimos, não concordamos de que seja diferente do que foi proposto desde o governo passado. Michel Temer encaminhou isso para o Congresso, admitindo que 70% seria para a União e 30% para o Estado e município. No ano passado exatamente. Mesmo, né? E a nova equipe do governo que assumiu agora em janeiro não concordou que fosse votado naquela época. Então a gente espera e que o Congresso cumpra o seu papel. Chega de falácia, de discurso, e aí, Diógenes, a reforma mais importante que eu digo a você que deveria estar acontecendo é nas políticas públicas, que hoje é uma calamidade no nosso país. Saúde e segurança, ninguém aguenta mais. E todo dia a gente vê esses índices estatísticos desastrosos, e o que está se fazendo? Muito pouca coisa. Então o Congresso, o Executivo, o Poder, todos também poderiam se debruçar sobre esse tema e fazer alguma coisa, não esperar todas essas reformas para depois tratar desses temas. Eu queria agradecer a presença aqui nos nossos estúdios, esta manhã de segunda-feira, dia 29 de abril, deputado federal Benes Leocádio, do PRB. Obrigado, Benes, por sua entrevista. Obrigado, Diógenes, bom dia e um abraço a todos os ouvintes. É isso aí. Olha, você acompanhou no Jornal 96, com o pregão dos royalties deserto, o governo do estado anuncia que repasses de maio e junho vão cobrir atrasados de 2017. É o que pretende a governadora a partir de agora. Prazo para a declaração do imposto de renda 2019 encerra amanhã. Fátima Bezerra confirma Eudo Leite na chefia do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Jovem é preso depois de cortar os pulsos do pai de 79 anos.
ITEP amplia horário de atendimento para emissão da carteira de identidade. ABC vence na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Você acompanhou tudo isso aqui e muito mais no Jornal 96. Vem aí Padre Francisco Fernandes com Fé na Vida. Eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau.